fazer uma pergunta. Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá. A minha pergunta é a seguinte: eu tenho 40 anos e eu estou na igreja desde os 5 anos de idade. E já passei por várias igrejas, desde os meus 5 anos até hoje. Após conhecer o irmão Eli Soriano, os ensinos dele, de lá para cá eu sou fiel seguidor através da internet, praticamente 24 horas, quando eu tenho acesso ao computador. Já visitei a igreja na Tijuca, graças a Deus está abrindo hoje em Nova Iguaçu, que é onde eu moro, ainda bem. E a minha dúvida é a seguinte: antes do irmão Eli Soriano vir ao Brasil, antes de nós conhecermos a Bíblia da forma como é exposta por ele, a igreja já existia. Muitos irmãos morreram crendo antes do irmão, da forma que era pregada antes do irmão Eli Soriano vir ao Brasil. Eu fui criado 35 anos nas outras igrejas. Concordo que há ladrões, desculpe a palavra, aproveitadores, erros, enganadores. Concordo, mas a minha pergunta é a seguinte: Deus permitiu isso. Por quê? Faz parte de um plano de Deus, o povo dele andar enganado por um tempo. Eu queria saber aonde que se encaixa. E de boa intenção frequentou várias igrejas, aonde se encaixam, acredito que até alguns pastores com boa intenção, mas sem nenhum conhecimento, se tornaram pastores, foram pastores por anos, mas tanto membros quanto pastores, corretos ou ladrões, foram cristãos e morreram, de boa intenção ou não. Acontece que ficou todos nós, membros ou pastores, sendo sustentado por esses pastores que não tinham esse conhecimento que hoje a gente está aprendendo com o irmão Eli. Eu queria saber, antes do irmão Eli chegar ao Brasil, essa parte toda que nós vivemos no Evangelho, isso faz parte de um projeto de Deus, faz parte de um plano de Deus, que o conhecimento viesse somente no final, ou a partir de um tempo para frente? Porque eu, apesar de andar enganado em várias igrejas, eu asseguro que boa intenção eu sempre tive. E acredito que todos os irmãos também que frequentaram igrejas erradas também tiveram boa intenção. E acredito que até muitos pastores também. Então eu queria entender isso. Como nós, filhos de Deus, sendo cuidados por Deus, andamos com boa intenção, mas da forma errada. Aonde que a gente se encaixa no plano de Deus? Nessa parte de andar errado, mas com boa intenção. Se isso é permissão de Deus, faz parte de um plano de Deus. Obrigado. Before the coming of the Lord Jesus Christ, Antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, there are ladrões. existiam ladrões. Sim. Vamos ler João 18. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Sim. Before the Lord Jesus Christ, all those that came in Israel are salteadores and são ladrões. Antes do Senhor Jesus Cristo vir, todos aqueles que estavam em Israel para liderar, por assim dizer, o povo, eram ladrões e salteadores. God knows that. Deus sabe disso. You mentioned about the plan of God. Você, por exemplo, mencionou na sua pergunta o plano de Deus. See, the coming of the Lord Jesus Christ came on the exact time that God wants him to be revealed. A vinda do Senhor Jesus Cristo veio exatamente no tempo em que Deus queria que ele fosse revelado. Marcos 1:14. Ora, depois que João foi entregue, veio Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido, e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. When John the Baptist was imprisoned already, Quando João Batista já havia sido preso, our Lord Jesus Christ came into the scenario, então o nosso Senhor Jesus Cristo entrou no cenário, preaching the gospel pregando o Evangelho and saying, e dizendo, o tempo está cumprido. He is on time. então ele estava no tempo certo. Moses também was born
in the opportune time that God has planned. Assim como Moisés também nasceu no tempo oportuno em que Deus quis. Sí. 12:40. Éxodo. Ora, o tempo que os filhos de Israel moraram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, ao fim de 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. It is clear that at the end of the 430 years, Então fica claro que exatamente no fim dos 430 anos, Moses was able to liberate the Israelites from slavery in Egypt. Moisés conseguiu libertar o povo de Deus da escravidão do Egito. So, salvation comes at the right time. Então salvação é algo que vem no tempo exato. And that is salvation for the group. E é uma salvação para o grupo. But there is salvation para individual. Mas existe uma salvação individual para cada um. Antes, o tempo de Moses, not all people of God are assembled. Antes do tempo de Moisés, o povo não estava todo reunido, o povo de Deus. But what happened during those times? Mas o que aconteceu durante aqueles tempos? Vamos a ler 4, Lucas 4:25. Em verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, de sorte que houve grande fome por toda a terra. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva em Serepta de Sidom. This is individual salvation. Isso é salvação individual. See, if there must be somebody to be saved, God will send a prophet like Elijah to only a widow in Sarepta. Se houve alguém para ser salvo, individualmente, Deus enviou o profeta, no caso Elias, enviado somente a uma viúva em Serepta de Sidom. Vamos continuar. Também